Então vamos conversar sobre como é definido quantos episódios vai ter um desenho animado. Uns dias atrás eu fiz um vídeo aqui no canal, desenhos famosos que só tiveram 13 episódios. E eu vi muita gente nos comentários perguntando, mas por que 13 episódios? Por que sempre 13 episódios? Por que tantos desenhos foram cancelados com exatamente 13 episódios? Por que não eram 15? Por que não eram 20? Por que não eram 50? Como eu percebi, parece que essa é a dúvida, ou essa é uma dúvida que muita gente tem em comum. Eu decidi gravar esse vídeo para explicar para vocês, então, como que era definido, como que eles escolhiam quantos episódios ia ter um desenho animado e por que tantos desenhos têm 13 episódios. Só para deixar claro, esse vídeo não estava no meu cronograma. Aqui no canal a gente tem um cronograma de quais vídeos vão ser lançados, inclusive a gente tem algumas grandes produções que a gente está trabalhando, já era para ter sido lançado agora em setembro, mas ficou muito grande e vai ser lançado agora, ficou para outubro. Estamos terminando, vão ser vídeos bem grandes, bem legais. Então a gente tem um cronograma. Para não atrasar esse cronograma, que já está um pouquinho atrasado, esse vídeo aqui eu estou gravando e sem nenhuma edição. Ele vai ser um vídeo mais simples, só explicando, sem nenhuma edição. Outra coisa importante, então, uns dias atrás eu lancei um vídeo, desenhos famosos que só tiveram 13 episódios. Se você não assistiu ainda esse vídeo, eu peço que você assista, e se você já assistiu, eu peço que você assista de novo, porque foi um vídeo patrocinado, a gente precisa bater uma meta de visualizações para daí o patrocinador ficar feliz, né, e quem sabe querer patrocinar outros vídeos aqui do canal. Então, se você não assistiu, por favor assista, e se você já assistiu, assiste de novo para ajudar a gente a bater a meta, para deixar o nosso patrocinador feliz, beleza? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é que os desenhos, eles surgem, eles começam a ser produzidos para o cinema, lá em 1920, né, 1930, e aí o que acontece? Nesse começo, os estúdios produziam os curta-metragens, certo? Então a Disney produziu ali alguns curta-metragens do Mickey, a Warner produzia Looney Tunes, Merrie Melodies, tinha a MGM produzindo Tom e Jerry, tinha a Fleischer Studios produzindo Popeye. Então, o que acontecia? Eles produziam esse curta-metragem, geralmente ele tinha entre 6 a 8 minutos, produzia, ia para o cinema, as pessoas pagavam o ingresso, assistiam, e aí os estúdios tinham um retorno financeiro para poder reinvestir em novos curta-metragens. E aí o que acontece? Por exemplo, a Warner, de 1930 até 1955, mais ou menos, ela vai produzir, se eu não me engano, mais ou menos 700 curta-metragens de Looney Tunes e Merrie Melodies. 700, era muita coisa. Porque até às vezes esses curta-metragens, eles eram oferecidos ou vendidos como venda casada. Então, por exemplo, a Warner, ela não produzia só desenhos, ela produzia filmes. Então, às vezes, a Warner produzia um filme com atores reais, né? E aí ela queria lançar aquele filme. Então, ela chegava para os cinemas e falava, ó, a gente tem esse novo filme aqui, a gente quer lançar ele no cinema e tal, você tem interesse? Os cinemas, quando os cinemas se interessavam, queriam pagar, né, para ter esse filme em cartaz, eles tinham que pagar uma licença. Só que às vezes a Warner falava, ó, você só vai poder comprar esse filme que, sei lá, que às vezes um filme era muito falado, né, tinha muita expectativa, uma expectativa que seria uma grande bilheteria. Então os cinemas, as salas de cinema se interessavam mais por determinados filmes. Para ganhar mais dinheiro, a Warner fazia uma venda casada de, por exemplo, ó, a gente só licencia esse filme se você pegar mais esses 2 curta-metragens, de Looney Tunes. Então muitos desenhos, eles até acabam sendo vendidos como venda casada. Mas isso é uma curiosidade. Então, o que acontece? Os desenhos, eles eram produzidos para passar no cinema. Quando a televisão começa a surgir, começa a se tornar popular, né? As famílias começam a comprar televisão para ter aparelhos em casa e tal, os canais de TV começam a crescer, ganhar popularidade, ganhar audiência, e nisso eles precisam preencher esse horário. Porque eles tinham muito horário para preencher, então eles iam preencher com jornal, com séries, com programação em geral. Eles começam a comprar esses desenhos antigos do cinema para passar na televisão. E alguns canais começam também a investir nos seus próprios desenhos e contratar estúdios para criar desenhos inéditos, né? E com isso começam as primeiras experiências de audiência. Então, de 1950 até o final dos anos 60, vamos colocar entre os anos 50 e os anos 60. Nesses 20 anos, os canais de TV vão fazer muitos testes de audiência. Então, eles vão colocar desenhos para passar de segunda a sexta de manhã, de segunda a sexta à tarde. Alguns desenhos vão passar à noite, tipo os Flintstones, que é pensado para ser um desenho para adultos, então ele passa à noite. Você tem também desenhos que passavam sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo de noite, de tarde.
os canais fazem muitas experiências. E depois desses quase 20 anos de experiências, a conclusão que eles chegam é que o melhor horário para passar desenhos animados para crianças, o melhor horário, a melhor audiência era sábado de manhã. Então o sábado de manhã, com isso, ele se torna tipo cultural, ele se torna, é daí que surge o Saturday Morning Cartoons, que nos Estados Unidos vira tipo o horário nobre para passar desenho para crianças, era o sábado de manhã. Nesse período também os canais descobrem mais uma coisa, que a audiência com crianças, ela funciona melhor durante o ano letivo da escola. Então, por exemplo, quando as aulas voltam, porque assim, nos Estados Unidos é diferente do Brasil, né? Lá o verão é junho, julho e agosto. Na verdade, o verão é do final de junho até o final de setembro, mas vamos colocar assim, então, junho, julho e agosto seria as férias de verão das crianças, quando as escolas param. Lógico que varia de cidade para cidade, de escola para escola, mas no geral as escolas paravam ali no começo, metade de junho, e voltam no final de agosto, algumas voltavam na primeira semana de setembro, então nesse período eram as férias de verão. Os canais de TV descobrem que nesse período a audiência era muito ruim. Quando as aulas voltam e volta o ano letivo e as crianças voltam à rotina, a audiência sobe. Então, do começo de setembro até o Natal é uma audiência boa, a audiência é alta. Natal e Ano Novo a audiência cai porque as escolas dão recesso, algumas escolas dão as férias de inverno, 2 a 3 semanas que não tem aula, varia de escola para escola, de cidade para cidade, mas assim, semana de Natal, semana de Ano Novo, a audiência com crianças caía e aí voltava metade de janeiro até o final de abril. Em maio, geralmente a audiência caía, porque é o período que as crianças teriam as provas finais, teria que entregar trabalho final de ano e etc. Então o mês de maio geralmente era um mês que a audiência caía, e o começo de junho. E aí depois viriam as férias de verão, e aí a audiência seria ruim. Então os canais de TV descobrem que sábado de manhã é o melhor horário para passar desenhos animados e que o melhor período seria do começo de setembro até o Natal e depois dali da metade de janeiro até o final de abril. Esse seria a melhor audiência com crianças para você colocar desenhos animados. E com isso, os canais de TV descobrem que com a volta às aulas, com as crianças voltando à sua rotina, esse é um momento que as crianças querem novidade, elas querem coisas novas. Então cria-se também essa cultura de lançar as séries novas, lançar os desenhos animados sempre no começo de setembro, geralmente no começo até a metade de setembro, geralmente eles lançam, na verdade, ali do dia 10 até o dia 20 de setembro. Quer ver? Se você pegar todos os desenhos que foram lançados nos anos 70, nos anos 80 e nos anos 90, se você pegar essa lista e verificar quando eles foram lançados, você vai ver que a maioria, 80%, talvez 90%, eles eram lançados sempre entre o dia 10 e o dia 20 de setembro, justamente por causa dessa questão da volta às aulas, né, e de oferecer para as crianças as novidades. Então, como os canais criam essa cultura de lançar séries sempre entre o dia 10 e o dia 20 de setembro, sempre no começo até a metade de setembro, e eles tinham que lançar os episódios até antes do Natal, porque entre Natal e Ano Novo a audiência ia cair. Você calculando, você vê que nesse período da metade de setembro até antes do Natal, geralmente tinha 13, 14, às vezes 15 semanas. Então os canais chegam nesse número mágico de 13, porque 13 seria mais preciso para eles se programarem, para eles lançarem a série da metade de setembro até antes do Natal. E aí, seguindo essa mesma lógica, vem a questão dos desenhos que tem 65 episódios. Por quê? Por que 65? Quando um desenho tinha 13 episódios, é porque ele era feito para passar sábado de manhã, para ele preencher 13 sábados, né, durante 13 semanas, da metade de setembro até o Natal. Quando um desenho tinha 65 episódios, é porque o canal de TV queria colocar ele para passar de segunda a sexta. Porque daí, ó, se a gente pegar 13 semanas de segunda a sexta, seria 5 episódios por semana, 5 vezes 13 semanas daria 65 episódios. Então, o canal de TV teria ali uma série nova com 65 episódios para passar da metade de setembro até antes do Natal. É lógico que existem várias exceções, mas assim, no geral, a regra, essa lógica de ter 13 episódios ou ter 65 episódios, ela vem disso, de preencher 13 semanas, que seria, para os canais de TV, seria o número mágico, o número que vai preencher da metade de setembro até antes do Natal. Lógico que esse seria o modelo ideal, então a partir disso os canais conversam com os estúdios e quando um canal encomendava um desenho, ele já falava, ó, eu quero 13 episódios. E a partir disso os estúdios também vão se adaptando, porque não adianta um estúdio produzir, sei lá,
28 episódios e depois tentar vender para algum canal de TV, porque o canal de TV não ia ter interesse em comprar 28 episódios. Lógico que existem exceções, etc. Eu separei alguns dados, alguns exemplos aqui para a gente conversar. Por exemplo, Jackson 5 teve uma temporada com 17 episódios. Ele estreia no começo de setembro e aí ele passa até o dia 18 de dezembro. Aí ele para pro Natal e Ano Novo e depois só volta lá no começo de janeiro. E aí os últimos episódios vão passar só em janeiro. E aí o que acontecia também, é interessante falar, é que quando um desenho, por exemplo, ele tinha 13 episódios, ou 65, o que acontecia? Ele passava ali da metade de setembro até o Natal, então ele passava completo, e depois do Ano Novo, as TVs repetiam a série, porque naquela época não tinha, né, internet, não tinha Netflix, não tinha nem VHS ainda, anos 70, então a única forma de você poder assistir de novo os episódios era se passasse de novo na TV. Então as audiências costumavam ser muito boas, né? Então a série passava completa de setembro até o Natal e depois repetia ali de janeiro até final de março, ali até abril. Outra coisa também que eu anotei aqui, que é legal de falar, é, por exemplo, o Pica-Pau. Pica-Pau começa no cinema, né? Depois, quando ele vira uma série de TV, ele passava na quinta-feira à tarde. E aí, acho que foi o canal da ABC que contrata, Pica-Pau teve 13 episódios a primeira temporada. Por quê? Porque para preencher 13 semanas. Então, a mesma lógica que servia para o sábado de manhã, servia para séries que passavam de segunda a sexta, mas uma vez por semana, que é o caso do Pica-Pau. Pica-Pau passava na quinta-feira à tarde, então por isso que teve 13 episódios. Isso vale também para Nickelodeon. Quando a Nickelodeon começa o projeto Nicktoons, os Nicktoons eles tinham 13 episódios, ó. Os Anjinhos, Doug, se você pegar a primeira temporada, eram 13 episódios. No caso do Doug até é interessante, porque o Jim Jinx, quando ele vai assinar o contrato para produzir Doug, ele diz que ele já tinha na cabeça dele 65 episódios, que era na cabeça dele, com 65 episódios, ele poderia contar a história completa de Doug, que terminaria com ele na formatura. Então, quando ele vai assinar o contrato, ele pede exclusividade, liberdade criativa e tal, e ele pede uma cláusula que, no caso, a Nickelodeon queria fazer 13 episódios na primeira temporada. Ele, na cabeça dele, ele tinha 65, pensando nisso, pensando que o desenho poderia passar de segunda a sexta, durante 13 semanas, 65 episódios. Como a Nickelodeon só queria 13 para começar, então ele pediu uma cláusula de contrato para dizer assim, ó, se vocês não renovarem comigo para eu completar os 65 episódios, eu quero ter o direito de levar a minha série para um outro canal de TV. E aí foi mais ou menos isso que aconteceu. A Nickelodeon paga a primeira temporada 13 episódios, segunda temporada de Doug 13 episódios, terceira 13 episódios, quarta 13 episódios. Faltava a quinta para ele concluir a série que ele tinha na cabeça. Quando a Nickelodeon não renova a quinta temporada, ele fica 2 anos esperando, a Nickelodeon não renova, e aí a Disney, né, se interessa, só que a Disney não queria só mais 13 episódios, a Disney queria mais várias temporadas, queria fazer um filme, queria levar o Doug para os parques, etc. E aí não culpo o Jim Jinx por assinar com a Disney e enrolar, porque o Doug acabou ficando enrolado, né, porque ele só queria fazer mais 13, a Disney pediu mais 500 episódios, lógico que eu tô brincando, não é 500, mas a Disney pede mais 3 temporadas, se não me engano, de cabeça agora. E aí ele tem que enrolar, encher linguiça. Então, Doug na Disney, eu tenho até que fazer um vídeo sobre isso, porque Doug na Disney, na fase Disney, ele é um pouco desnecessário. Mas se pega os Nicktoons também, eles tinham 13 episódios, seguiam 13 episódios seguiam essa mesma lógica. É importante também a gente prestar atenção, porque às vezes a gente acha que, por exemplo, as aventuras de Tintin, se você pega o número total de episódios, Tintin teve 39 episódios, mas ele é dividido em 3 temporadas. Então a primeira temporada, 13 episódios, a segunda, 13 episódios, a terceira, 13 episódios. Então 13 mais 13 mais 13, 39. Muitas séries têm isso. Pega, por exemplo, o desenho do De Volta para o Futuro, 2 temporadas de 13 episódios, que vai ter no total 26. Se a gente pega Muppet Babies, né, no total, ele tem 107 episódios. Pô, 107. Mas, se você ver por temporada, a primeira temporada tem 13, a segunda tem 13, a terceira tem 16, a quarta, eu acho até curioso, a quarta tem 18. São poucos desenhos que estendem assim, e aí o último episódio passa lá na metade de janeiro. A sexta tem... E aí a sexta tem 13, a quinta tem 13, a sexta tem 18, e aí a sétima e a oitava vão ter 8. Tem alguns casos que acontece isso. Quando a audiência começa a cair,
o número de episódios diminui e quando a audiência está muito alta, né, o número de episódios aumenta. Então, Muppet Babies começa com 13, ok, a audiência era boa, faz mais 13, a audiência vai subindo, aí eles vai lá, faz 16, a audiência subiu mais, faz 18, mas a audiência a partir da 7ª cai muito. Aí o custo-benefício, o risco de investimento passa a pesar. Então eles vão fazer 8 para a 7ª temporada e 8 episódios para a 8ª temporada, aí fecha. Eu separei algumas exceções aqui, só pra gente concluir. As Novas Aventuras de Jonny Quest, por exemplo, desenho dos anos 80, ele tem 13 episódios, foi cancelado por baixa audiência. Ele estreia em setembro, e aí o que acontece? Ele passou ali da metade de setembro, vai até antes do Natal, e ao invés do canal de TV colocar o último episódio antes do Natal, eu não sei o que aconteceu porque eu não pesquisei a fundo, mas o último episódio só foi passar em março. Então o que aconteceu? Passou 12 episódios de setembro até antes do Natal, e aí depois, em janeiro, a série começa a repetir, né? Tudo de novo, passou da metade de janeiro até março, e aí o último episódio só foi passar em março. Tico e Teco e os Defensores da Lei é uma das exceções mais curiosas, porque é um dos poucos desenhos que estreou em março. Isso não era nada comum, assim, tipo, é uma das poucas exceções que a gente pega. Grande maioria estreava em setembro. Tico e Teco, os Defensores da Lei estreia com 13 episódios em março, para preencher até o mês de maio. Aí o que acontece? A Disney já faz mais 47 para a 2ª temporada e depois termina na 3ª temporada com 5. Então você vê, a primeira temporada teve 13, a segunda teve 47 e a terceira teve 5. Não é comum um desenho, uma temporada, ter 5 episódios. Por que a Disney fez isso? Porque se a gente somar 13 mais 47 mais 5 vai dar 65. A Disney faz Tico e Teco, os Defensores da Lei para estrear no Disney Channel e depois ela queria vender para algum canal de TV. E não é interessante ela vender uma temporada de 47 episódios. Nenhum canal ia querer 47, porque é mais interessante ou 13 ou 65. Então ela faz 3 temporadas malucas, né? 13, 47 e 5, mas no final dá tudo, dá 65 e ela vende a série completa, né? Pra passar. Então é isso aí, como vocês podem ver. Então a grande maioria dos desenhos eles vão seguir essa lógica mercadológica e essa lógica das 13 semanas. Bom, é isso, acho que deu para ficar claro. Se você ficou com mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e sugestões de vídeos também deixem aqui nos comentários. Espero que tenham assistido, que tenham entendido. Tentei ser o mais resumido, falar de forma mais resumida, mas também o mais simples possível e mais objetivo possível. E agora, né, quando vocês ouvirem falar que um desenho teve só 13 episódios ou teve 65, vocês já sabem que é por causa dessa lógica mercadológica. Lógica mercadológica, parece um cacófono. Enfim, gente, vou continuar a produção dos novos vídeos. Outubro promete ser muitas novidades aqui no canal, vídeos muito bons que estão dando trabalho, mas eu acho que vocês vão gostar, beleza? É isso aí, minhas redes sociais estão aqui na tela e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!